Olá, tá começando mais um Expressões. Eu sou a Raquel Pisque e no programa de hoje nós vamos falar sobre história. Agora a comunidade blumenauense pode conhecer um pouco mais sobre o seu passado. Isso porque uma obra de 120 anos atrás, que já pertencia ao Arquivo Histórico José Ferreira da Silva, foi traduzida. É a publicação Cinquentenário, aniversário da colônia Blumenau, 1850-1900. E para conversar comigo sobre, ninguém melhor do que a historiadora e diretora do Arquivo Histórico e organizadora do livro, a professora Sueli Petri. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, um prazer estar no programa e falar um pouco desta edição comemorativa dos 200 anos do Dr. Blumenau, mas que é também o cinquentenário de Blumenau. Sim, é um prazer ter você aqui. E eu queria que você falasse, assim, primeiro, um pouco mais sobre essa obra, o que a gente pode encontrar nela. Este livro, que agora nós estamos possibilitando aos usuários, aos leitores ter acesso, ele estava aguardando praticamente 120 anos para ser traduzido e acessado aos nossos leitores. É um livro muito interessante porque ele retrata os primeiros 50 anos de Blumenau e a sua produção é interessante porque ele justamente vai focar o cinquentenário de Blumenau, mas os autores, que são artigos que estão ali publicados. Os autores são pessoas que, se formos olhar dentro do período histórico daquele momento, eram dois professores, professor Giovanni Trentini, Giovanni Rossi, que tinha um olhar ideológico mais socialista, que para a época era bastante conturbado, porque ele tinha muitos confrontos na imprensa da época, e também o superintendente na época, que era o José Bonifácio da Cunha. Esses personagens, na realidade, se formos olhar o aspecto político da época, era justamente uma oposição que havia perdido as eleições, e o José Bonifácio da Cunha queria realmente deixar a sua marca. E uma das medidas tomadas nesse momento foi oficializar o 2 de setembro como a data de fundação da cidade, quando, na realidade, o Hermann Blumenau considerava o 28 de agosto de 1850. E também é um livro escrito trilíngue, em português, que são as apresentações. O Hugo Gendt, que era também polêmico, opositor ao jornal Der Urvalsbot, ele era um assíduo frequentador e escritor dos artigos que saíam no Blumenauer Zeitung, e esses personagens escrevem sobre a colônia Blumenau. Giovanni Rossi em italiano, Trentini também, e o professor Largura, os mesmos falam sobre a colônia italiana. Enquanto que Hugo Gendt dá uma panorâmica do processo da colonização e imigração, mas ele tem um capítulo especial voltado exclusivamente a Fritz Miller, que ele era um grande admirador. E Fritz Miller havia falecido, como também o Dr. Blumenau. O Dr. Blumenau falece em 1899 e Fritz Miller em 1897. Porém, a ênfase maior nesta produção é justamente em relação a Fritz Miller, aos usos e costumes dos italianos e aqueles que escrevem em português, que seriam as autoridades, o promotor público Santos Lostada, o nosso Bonifácio da Cunha, e também as pessoas que ocupavam cargos de autoridades, escrevem também sobre o Dr. Blumenau, e efetivando aquele cinquentenário da cidade. É isto que o livro mostra, e é interessante porque ele nos permite fazer o olhar daquele momento. Porém, se formos olhar a imprensa da época para se opor, o Der Urvalsbot faz uma edição especial, que é um jornalzinho pequeno, onde ele dá uma visão completamente
diferente desta publicação que nós agora estamos acessando aos leitores. E o outro aspecto interessante dessa obra é que ela está com 33 estampas da Blumenau do século XIX, bem no finalzinho do século XIX. E este livro foi produzido em Berlim. Ele lá foi organizado e só veio para o acesso do público alguns anos depois. Não foi o nosso superintendente que fez o lançamento desse livro. Então, ele ficou, de certa forma, escondido. E agora, nós, com essa tradução, o italiano foi traduzido pelo professor Scottini e a parte em alemão pela senhora Selma Hutzen. É um trabalho bem interessante e para os historiadores, para os pesquisadores, começar a fazer essa ponte, um novo olhar sobre a história da cidade. Sim, e a senhora falou sobre uma nova visão, né, de Blumenau, sobre a visão daquela época. Então, qual é a visão que a gente tem de Blumenau daquela época a partir do livro? Que você falou que no jornal, por exemplo, era diferente, né? Quando eu digo o jornal era diferente, porque nós tínhamos 2 jornais em língua alemã. E os 2 se degladiavam muito. Um era o Der Urvalsbot, que estava a sua redação sobre a tutela de Eugen Fouquet, que era um intelectual, muito questionador, enquanto que o Blumenauer Zeitung estava com a Baumgarten, que fazia a parte, mas sempre mais centrada aquilo que era um período moderador, mais voltado ao governo, enquanto que o Urvalsbot era mais oposicionista. E havia aqueles debates muito grandes, principalmente na área política, porque entre o Bonifácio da Cunha e o Eugen Fouquet, os 2 se contradiziam muito politicamente. E onde entra, então, o médico Hugo Gendt. Ele era um defensor da política indigenista, era contrário ao que vinha se fazendo, ele era um defensor dos nativos daquele momento, e isso se reflete na imprensa da época. Esse jornal, esse livro, ele é mais diversos artigos narrando sobre os costumes dos italianos, coisas que nós não tínhamos acesso e que agora nos permite visualizar. Uhum. E eu justamente queria também pedir sobre isso. Se algo que tinha nesse livro surpreendeu a senhora, algo que chamou muito a atenção, que a senhora não tinha conhecimento? Como eu trabalho há muitos anos em torno da história da cidade e já li muito sobre os jornais da época, ela veio reafirmar aquilo que eu já conhecia, mas também foi interessante observar essa ótica do Giovanni Rossi, que era polêmico, mas a forma como ele escreve foi até de uma forma bastante positivista em relação àquilo, da expectativa que eu tinha em relação a Giovanni Rossi. E também o professor Largura, como o Trentini, era o cotidiano da colônia italiana. Eles falam muito nos italianos. O que nós temos mais voltado aos alemães seria essa questão de Fritz Miller e uma panorâmica geral da questão da colonização. E o interessante neste livro também são essas gravuras, muito ricas, muito bem produzidas. O original, é evidente que está assim, muito valorizado, essas estampas. E é dessa forma que nós procuramos, então, brindar nesses 200 anos de Blumenau, através da Associação dos Amigos do Arquivo, como também do Instituto Histórico de Blumenau, e os parceiros que patrocinaram essa edição. A Edifurb que fez todo o trabalho gráfico desta publicação. E assim nós estamos, aos poucos, tirando lá das estantes aqueles livros que consideramos que devem ser publicados, traduzidos, porque não adianta eles estarem lá guardados como uma obra rara e que nós não temos acesso, e também para os pesquisadores, para os historiadores, é uma forma de fazer
um olhar diferenciado de Blumenau. E desta maneira, com essas traduções, já temos um outro que já está praticamente pronto, que é totalmente diferente, que é do Gustavo Stutzer. Gustavo Stutzer foi um grande opositor do Dr. Blumenau, adquiriu terras na região da Velha, entrou com um processo contra o Dr. Blumenau, e ele, em 1891, produz um livro onde ele narra aspectos da cidade, o cotidiano. É um livro bem interessante que vai sair no próximo ano. Então, outros livros que temos para publicar seriam os Relatos dos Viajantes, que são obras muito interessantes para conhecimento e entendermos essa nuance dos comportamentos de Blumenau, porque nós, blumenauenses, temos tantas determinações, nós somos tão perseverantes, mas essa cultura nos foi repassada e hoje ela faz parte da nossa maneira de ser Blumenau. Sim, e eu queria pedir para a senhora sobre a escolha da obra, né? Ela foi a questão comemorativa mesmo dos 200 anos do Dr. Blumenau, e vocês têm outras obras ali em andamento para tradução, né? Temos muitas obras para tradução. Uma das linhas seria a tradução dos viajantes, que nós temos vários que passaram por Blumenau, pela colônia Blumenau no século XIX, início das primeiras décadas dos anos 20. E essa obra é o começo de um projeto de traduzir estas publicações do século XIX, início do século XX, e trazer para a leitura do grande público, dos blumenauenses e principalmente dos historiadores, para que eles possam cruzar essas informações e reinterpretar essa nossa história. Sim, e eu queria pedir um pouco sobre esse trabalho de tradução, né? Não sei se a senhora acompanhou, provavelmente, né? Tenho acompanhado. E como foi esse processo, né? Quanto tempo demorou para traduzir essa obra? Olha, o trabalho do tradutor é uma arte. É um trabalho solitário, precisa ter muito conhecimento, muita paciência. E a tradutora, a Selma Hutzen, que fez a parte do alemão, ela já fez outros trabalhos. O seu Scottini tem um domínio muito grande da língua italiana. Então, para eles foi gratificante. Eles fizeram tudo isso no voluntariado. Nós não tivemos custas nessa parte, apenas do Gustavo Stutzer. Esse trabalho foi pago para a tradutora, uma parte que é simbólico. E esses tradutores se sentiram e se sentem muito gratificados porque eles estão colaborando com a cidade. E uma das atividades do arquivo é justamente essa, ter o apoio da comunidade, para que nós possamos enriquecer todo o acervo, mas também proporcionar à comunidade mais leituras relacionadas à cidade. Sim. E eu queria pedir sobre essas comemorações dos 200 anos do Dr. Blumenau, que a gente chegou a comentar aqui rapidinho. Né? A senhora tem acompanhado esse processo todo, então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Pois é. 200 anos do Hermann Blumenau. E por que comemorar 200 anos do Dr. Blumenau? Se nós não estivermos reavivando a memória daqueles que ajudaram a construir essa cidade, porque nós continuamos, mas tinha que ter um grupo de pessoas que iniciaram esse projeto. E ela começa com Hermann Blumenau. E, naturalmente, não podíamos deixar passar em branco esse registro de 200 anos. E o que se fez? Então, nós tivemos a oportunidade de ir à Alemanha, ir ao arquivo de Wolfenbüttel, que é uma documentação riquíssima, que está lá há 72 anos, guardada. Nós fomos o 4º pesquisador que estivemos lá. O próprio arquivo de Wolfenbüttel desconhecia a importância deste acervo que lá se encontra. São documentos do século XIX, mas o que nós encontramos de importante, embora muito desse acervo nós já conhecemos,
porque há uns 20 anos atrás foram digitalizados muitos desses documentos e que estão sendo agora transcritos. Eu não posso deixar de citar o trabalho que está sendo feito pelo seu Kurt Öchtebaum, que ele tem a paciência de ler esses manuscritos, transcrever para o alemão contemporâneo, e a próxima etapa está sendo feita, que é a tradução para o português. Então, são 3 momentos diferentes. E essa documentação que está sendo traduzida não estava neste pacote que foi digitalizado e que se encontra lá em Wolfenbüttel. As cartas de Dr. Blumenau quando ele era criança. Cartas quando estava com 10 anos. E o interessante é sentir que ele estava num colégio, né? Uhum. E, nesse tempo, o pastor que o conduzia, que estava dando as instruções educacionais para ele registra o carinho que ele tinha por esse professor, a doença que o acometeu. Ele estava praticamente muito magro, que ficou vários meses na cama, e ele deixa isso registrado. A simplicidade da vivência dele. Ele não passava os natais em casa, embora ele quisesse ir. Então, tudo isso são novidades para nós, para sentir como era o menino. E, à medida que o tempo vai passando, as outras cartas vão nos revelando quais eram os seus gostos. E ele, na realidade, é o colonizador, mas, na realidade, o que ele queria ser era químico. Era ser o botânico. Tanto que a sua tese de doutorado foi sobre os alcaloides. E ele foi trabalhar com Trompsdorf e gerou-se também uma documentação vasta de 1841 até 1883, uma correspondência bem interessante que mostra o Blumenau, já que eram correspondências particulares, muito íntimas, o Blumenau homem. O Blumenau dos seus sentimentos, as suas frustrações, não apenas na administração, mas dele como pessoa. E uma outra descoberta nesta visita ao arquivo de Wolfenbüttel foi também o testamento. Sempre imaginávamos que o Blumenau, como muitas pessoas imaginam, que o Blumenau saiu rico daqui. Muito ao contrário, se ele fosse rico, ele não estaria morando de aluguel nas casas. Mudou-se muitas vezes. Quem tinha posses era a esposa, mas o casamento deles foi com separação de bens. Então, são estas observações que nos permitem ter um olhar também sobre o homem, o cidadão, o colonizador, Hermann Blumenau. Então, passar esses 200 anos e não evocar essa memória seria também fazer quase que um desconhecimento, uma falta de respeito com aquele que deu origem a essa cidade. Embora nós já tenhamos, antes do Dr. Blumenau, pessoas que aqui viviam. Sim. Eram mais de 700 pessoas, luso-brasileiras, tinham os nativos, tinham os alemães de São Pedro de Alcântara, na região de Gaspar, mas foi ele que organizou de uma forma planejada essa colônia. E também, nós, para celebrar esse momento, o Blumenau gostava muito de rosas. As flores que ele plantou no jardim estão muito bem descritas pela filha, Christine Blumenau. São muito interessantes também, é um depoimento muito rico. E nos baseamos, através das rosas do Blumenau, para também focar essa temática. E nós tivemos o Luiz Bernardes, que foi assim, um parceiro muito grande, que colaborou com uma pesquisa que ele fez. Ele leu muito, se apaixonou pelo Hermann Blumenau e produziu uma exposição permanente que está no mausoléu, que leva o seu nome, onde estão os restos mortais do Hermann Blumenau.
sobre as rosas. Então, fica aqui um convite para o blumenauense visitar esse mausoléu, que agora está com uma nova performance da sua exposição permanente, onde estão os restos mortais da família, mas também é um momento de reflexão e visualizar essa nova, né, dinâmica que foi dada ao mausoléu, com as rosas feitas em aço, que estão ali decorando os túmulos do fundador e os seus descendentes. Que interessante. Muito obrigada, professora Sueli, pela sua presença aqui. Foi uma honra recebê-la. Infelizmente, nosso tempo é curto. E muito obrigada. A gente encerra por aqui o Expressões de hoje. Não esquece de seguir a FURB TV no canal no YouTube e no Facebook para não perder nenhum programa. Até a próxima. Tchau.